Muito boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live desta quinta-feira. Hoje nós temos a honra de receber a todos vocês para podermos tratar da segunda parte do tema da semana passada, que foi feito por meio de uma entrevista com dois colegas, pastor Eleazar e o pastor Sérgio Monteiro, que estiveram comigo no Centro White, tratando sobre o assunto do uso e aplicação dos escritos de Ellen White em relação à palavra de Deus, a Bíblia. E hoje nós vamos fazer a parte 2 desse tema. E eu quero já, em primeira mão, estender a você a oportunidade de, ao longo desse momento em que nós estaremos tratando desse assunto, você colocar aí no chat as suas perguntas, suas dúvidas, não é? Pode escrevê-las todas aí, e ao mesmo tempo você pode também compartilhar o endereço da nossa live com outras pessoas da sua igreja, da sua família, seus colegas, para que mais outros colegas e outras pessoas possam ter acesso a esse material que nós estamos aqui tratando. Você pode estar perguntando, pastor Estêncio, por que que você está fazendo duas partes, né? Ou duas sessões para tratar do tema quanto ao uso e aplicação dos escritos de Ellen White em relação à Bíblia. Eu quero introdutoriamente falar a você que esse tem sido um tema muito mal compreendido por parte de pessoas, até mesmo de outras denominações, e até alguns teólogos que acusam-nos de nós tomarmos a Bíblia como, tomarmos, desculpem, os testemunhos como uma segunda Bíblia, não é? Ou seja, a Igreja Adventista tem a palavra dos testemunhos como uma segunda Bíblia. E, obviamente, isso não representa a realidade dos fatos. Hoje, nós vamos tratar desse tema com vocês e eu quero falar ao seu coração, mostrando como que, de fato, Ellen White aplicava, como que ela usava a palavra de Deus, a Bíblia, através dos seus escritos. E como que Deus conduziu todo esse processo ao longo dos seus 70 anos de ofício profético, ok? Então, aproveite esse momento para você ativar as notificações do nosso canal, para você compartilhar o endereço da nossa live com outros colegas e também coloque aí suas dúvidas e suas perguntas para que nós, na próxima semana, e notem bem, na semana que vem, nós vamos trabalhar só as respostas às dúvidas relativas às duas últimas lives que fizemos sobre o tema da Bíblia e também dos escritos de Ellen White, ok? Então, aproveite e já vai colocando aí a sua dúvida, a sua pergunta que você, porventura, tiver em relação a esse tema. Então, nós vamos iniciar a nossa live de hoje falando algumas importantes orientações ligadas a esse tema. A primeira coisa que eu gostaria de destacar a vocês é que, ao longo de sua volumosa obra, não é? São mais de 70 anos de ofício profético, escrevendo tantas e tantas páginas, nós podemos observar que o pensamento de Ellen White está imerso no contexto do conteúdo da Bíblia. O que ela, de fato, escreveu está diretamente subordinado às Escrituras Sagradas. Então, o pensamento dela estava imerso na palavra e também sujeito à palavra. Então, ela usa a Bíblia de forma direta, de forma copiosa, e os seus pensamentos estão repletos de imagens, de símbolos, de ilustrações, de conteúdos bíblicos. Isso nós podemos observar claramente quando a gente lê os escritos dos testemunhos, não é? E muitas vezes a gente se depara com textos que ela faz menção, às vezes ela faz menção de vários
várias partes de textos, né, de citações de vários conteúdos da Bíblia. Ela usa muitos salmos, ela usa muitos evangelhos, né? De fato, é importante destacar, e eu vou aqui reprisar algo que eu disse na última live. Se você pegar os escritos do Gênesis ao Apocalipse, Ellen White ela faz a menção de todos os 66 livros da Bíblia. Ela cita todos os livros da Bíblia. Parte de cada um desses 66 livros estão contidos nos seus escritos. Então, isso revela, de fato, a importância que ela dava para o conteúdo dos testemunhos da palavra de Deus, não é? Então, nós podemos observar que ela foi profundamente influenciada pelo conteúdo da palavra de Deus. E eu queria aqui abrir esse momento dessa introdução fazendo uma menção muito clara, muito bonita, porque a Ellen White, ela amava muito as escrituras sagradas. E ela tinha um texto favorito da Bíblia. De acordo com os estudiosos, as pessoas que conviveram com ela, essas pessoas afirmam que o texto que ela mais tinha apreço era o texto de 1 João, capítulo 3, versos 1 e 2, onde diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de ser chamados filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Que texto fabuloso este! A expressão do amor de Deus, o Pai, a ponto de nós sermos chamados filhos de Deus. E nós só podemos ser chamados seus filhos por causa do sacrifício que Jesus ofereceu na cruz do Calvário. E esse texto é um exemplo clássico do quanto Ellen White amava a palavra de Deus, a Bíblia, quanto ela amava a Jesus Cristo, o seu Salvador. E é também um convite para nós nos debruçarmos e conhecermos a revelação profética das Escrituras Sagradas. Então, Ellen White sempre teve na Bíblia uma fonte infalível, um guia seguro, uma norma infalível. Ela sempre considerava a palavra de Deus como uma fonte segura, aonde ela podia usar estas orientações como sendo orientações divinas, vindas da própria mão do nosso Deus. E ela também sempre trabalha o conceito bíblico de que a palavra de Deus, ela só pôde se manifestar e chegar até nós porque dois agentes foram necessários se integrar para que esse conteúdo pudesse chegar até nós. Quais são esses dois agentes? O agente divino e o agente humano. A união, a junção desses dois agentes permite que a palavra de Deus, a palavra divina, chegue a nós e chegue até os nossos dias. E esta unidade, esta união, não é? Ela se manifesta através da inspiração que Deus concede aos seus profetas que foram usados por Deus para serem o seu porta-voz, não é? Então, a Bíblia era para Ellen White a norma final e o padrão de todas as doutrinas. Ela era o padrão da fé e da prática que nós cristãos deveríamos aplicar em nossa vida. No livro Grande Conflito, na página 9, Ellen White diz que as Santas Escrituras devem ser aceitas como a revelação autorizada e infalível de sua vontade. Olha as expressões claras
que Deus concede à sua serva. Vou repetir: as Santas Escrituras devem ser aceitas como a revelação autorizada e infalível de sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas e a pedra de toque da experiência religiosa. Queridos amigos, irmãos em Cristo, quão profundo esse texto revela a importância das Escrituras e como que Ellen White tratava as Escrituras Sagradas. Jamais Ellen White tratou os seus escritos como estando acima da palavra de Deus. Jamais. Pelo contrário, ela sempre enfatiza a Bíblia como sendo a nossa norma infalível, tanto das doutrinas quanto da vontade de Deus, não é? Para nós podermos desenvolver um caráter puro, para nós podermos compreender as doutrinas da palavra, para nós podermos compreender toda a nossa experiência religiosa e desenvolver uma experiência religiosa que esteja de acordo com o plano de Deus, para nós alcançarmos, então, a imagem e a semelhança do nosso Deus Criador por meio do processo da santificação e depois por meio da glorificação, quando nós vamos assumir o caráter do nosso Deus. Agora, é importante nós destacarmos nesta live, e eu quero que você vá colocando aí no chat as suas dúvidas, as suas perguntas, pode colocar aí, porque nós vamos responder todas elas na próxima semana. Então, não deixe de colocar a sua dúvida aí no chat, tá? De ativar os sininhos, porque na semana que vem nós vamos dedicar uma live só para responder perguntas que vierem sobre esse tema que nós fizemos nessas duas lives sobre Ellen White e o uso e aplicação das Escrituras Sagradas. Então, uma das coisas muito interessantes que ela vai destacar nos seus escritos é como nós devemos estudar a Bíblia. E ela, então, no livro Obreiros Evangélicos, na página 199, ela diz assim: se há um ponto de verdade que você não compreende, com o qual você não concorda, investigue, compare um texto com o outro. Aprofunde-se bem na mina de verdade da palavra de Deus. Você deve colocar tanto a si mesmo como as suas opiniões no altar de Deus e abandonar as suas ideias pré-concebidas e deixar que o Espírito do céu o guie em toda a verdade. Muitas vezes a gente se aproxima da palavra de Deus com nossos preconceitos, com ideias que nós já trazemos da nossa formação cultural, com ideias que nós já trazemos da nossa formação da comunidade, da nossa formação acadêmica, científica, e às vezes, quando lemos a palavra, a gente não consegue entendê-la. E Ellen White, de forma bastante clara, nesse texto, ela diz que nós devemos abandonar todas as ideias preconcebidas para podermos nos aproximar do texto sagrado, para que a palavra de Deus ela possa entrar em nós e exercer a mudança e a transformação necessária que Deus quer realizar e operar em nossa vida. Mais do que isso, ela diz que muitas vezes algumas verdades do texto bíblico não conseguirão ser entendidas se nós não cavarmos fundo. Na revista Signs of the Times, de 1906, ela diz assim: grande parte dos tesouros que se encontram na Bíblia estão muito abaixo da superfície e só podem ser obtidos mediante a investigação e diligente esforço. Então, às vezes, quando nós fazemos uma leitura rápida do texto bíblico, nós não podemos compreender as verdades que Deus revelou ali para nós. É necessário nós praticarmos o que Jesus disse: examinai as Escrituras. São João 5,39. Fazermos um exame aprofundado
irmos além da superfície, para cavarmos, não é? Para buscarmos aquele tesouro que está lá embaixo escondido, aquela pérola preciosa que Deus quer revelar para nós. É interessante também nós observarmos que em 1906, Ellen White escreveu 20 artigos para a revista Signs of the Times. Ela já morava na Califórnia nesse período. E ela escreveu 20 artigos só falando sobre a palavra de Deus, a Bíblia. Esses artigos foram intitulados Nossa Grande Casa do Tesouro. Nossa Grande Casa do Tesouro. Esta série de 20 artigos ficou intitulada desta forma. E nesses 20 artigos, pode-se observar 3 princípios que Ellen White apresenta como sendo fórmulas para nós tentarmos compreender o texto bíblico. Primeiro, o primeiro princípio que ela coloca nesses 20 artigos, ela apresenta de que a Bíblia é sua própria intérprete, ou seja, os textos bíblicos devem ser cuidadosamente comparados com os outros textos bíblicos, de acordo com o princípio de Isaías 28, verso 10, não é? Um pouco aqui, um pouco ali. Então, quando comparamos a verdade da palavra de Deus, nós vamos entendendo o todo daquilo que Deus quer revelar para nós, não é? Então, este é um princípio muito importante que ela destaca. A Bíblia é sua própria intérprete. Além disso, ela também apresenta um segundo princípio. Ela diz que nós devemos estudar um texto ou uma passagem até que o significado desse texto, desta passagem, esteja claro. Então, nós não deveríamos avançar na compreensão do texto bíblico sem deixarmos um texto para trás. Percebem isso? Então, muitas vezes a gente lê vários capítulos da Bíblia, mas não tem a compreensão do que estamos lendo. Ela diz que nós deveríamos pegar um texto, né, uma passagem, e entender o que está ali revelado. Aí, então, após esse entendimento, deveríamos avançar para o texto seguinte, para não levarmos dúvidas ou questionamentos em relação à compreensão do texto bíblico. E um terceiro princípio que ela estabelece nesses artigos que ela escreveu é um princípio bem básico, que é o princípio também que foi usado pelos irmãos Carlos e o irmão John Wesley, que é o princípio da oração. Ou seja, jamais deveríamos estudar a palavra de Deus sem antes pedirmos a iluminação do Espírito Santo. Pedimos a Deus que nos dê a compreensão daquilo que nós vamos estudar e ler na sua palavra. Ou seja, deveríamos, então, nos aproximar do texto bíblico em espírito de oração e reverência. Esses são 2 conceitos fundamentais para podermos, então, compreender o que a palavra de Deus nos tem a revelar. Então, revisando esses 3 princípios que ela estabelece nesses 20 artigos, primeiro princípio, a Bíblia é sua própria intérprete. Segundo princípio, nós devemos estudar um texto até compreender esse texto, esta passagem. Aí, então, avançar na nossa leitura em relação a esse texto. Mas você poderia perguntar, mas pastor, e se eu não entender o texto, o que eu devo fazer? Procure o pastor da sua igreja, procure um ancião da sua igreja, procure um comentário bíblico que seja sólido, que seja um comentário confiável, né? Nós temos vários comentários bíblicos muito bons, né? E o terceiro princípio, estude a Bíblia sempre com um espírito de reverência e oração, né? Além de tudo isso, nós podemos observar que Ellen White, através dos seus escritos, ela sempre apresenta o princípio da reforma protestante, que é o princípio da sola escritura. Ela destaca isso, ela sempre fala isso.
E este princípio da sola escritura, ela sustenta que a palavra de Deus, não é? Ela está acima de qualquer fonte teológica. A palavra de Deus está acima de qualquer tradição religiosa. A palavra de Deus está acima da própria ciência, da própria razão humana, ou mesmo da experiência que alguém possa dizer que possui. Então, a palavra de Deus é uma norma que deve estar acima de toda e qualquer tradição, quer seja ela cultural, social, científica, religiosa, teológica. Portanto, a Bíblia é uma fonte que possui verdades que estão acima de qualquer tradição. Portanto, são verdades que formam uma fonte superior que vem da parte de Deus, não é? E no livro Grande Conflito, na página 595, Ellen White tem um texto muito, muito claro que eu queria apresentar para vocês aqui na nossa live desta noite. Ela diz assim: que Deus terá um povo sobre a terra, um povo que mantenha a Bíblia, e a Bíblia somente, como norma de todas as doutrinas e a base de todas as reformas. Olha que coisa poderosa. Deus vai ter um povo que mantenha a Bíblia, e a Bíblia só como norma de todas as doutrinas e a base de todas as reformas. As opiniões de homens ilustres, as deduções da ciência, os credos ou decisões dos concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam a voz da maioria, nenhuma destas coisas, diz a revelação dos testemunhos, nenhuma destas coisas, nem todas em conjunto, deveriam considerar-se como a prova em favor ou contra qualquer ponto da fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir em seu apoio um claro, diz ela, assim diz o Senhor. O que a palavra de Deus nos diz? Então, a palavra está acima de qualquer tradição. A palavra está acima de qualquer concílio eclesiástico. A palavra está acima de qualquer credo, de qualquer ciência, de qualquer dedução racional. Isso é algo tremendo que nós precisamos considerar como cristãos, membros da Igreja Remanescente de Deus. Mas, além disso, Ellen White ela faz uma comparação, e aqui eu quero falar aos colegas das redes sociais, não é? Muitas vezes algumas pessoas fazem esta conjectura. Não, mas Ellen White está sendo apresentada como uma chave hermenêutica, pastor Estêncio. Não, essa não é a realidade. Ela jamais se apresenta como uma chave hermenêutica para a compreensão das Escrituras. Pelo contrário, ela diz assim, que ela não se eleva a uma posição aonde os seus escritos se consideram como a fonte autorizada para interpretar a Bíblia. Pelo contrário, ela diz no livro Fundamentos da Educação Cristã, página 127, ela diz assim: a Bíblia é sua expositora. A palavra de Deus é sua expositora. Uma passagem será a chave que descerra outras passagens. E deste modo haverá luz sobre o significado oculto da palavra. Comparando diversos textos que tratam do mesmo assunto e examinando sua relação em todo sentido, tornar-se-á evidente o verdadeiro significado das Escrituras Sagradas. Então, queridos, esse texto revela como ela tratava a Bíblia e como ela considerava os seus escritos em relação à palavra de Deus, como que ela aplicava os seus escritos em relação à palavra de Deus. É evidente
que ela priorizava, ela dava prioridade à palavra de Deus, à Bíblia, com certeza. E isso não nos resta dúvida. Se você tiver alguma dúvida, coloque no chat a sua dúvida e nós vamos prontamente respondê-la na live da próxima semana, na próxima quinta-feira. Nós estamos colocando aí os nossos canais para você colocar aí o seu chat. Temos WhatsApp, temos e-mail, não é? Você tem o chat do nosso canal, onde você poderá, portanto, fazer a sua pergunta, não é? Muito bem. Um outro aspecto que eu queria destacar, caminhando para o desfecho da nossa apresentação, tem a ver com a interpretação bíblica. Como que Ellen White interpretava a palavra de Deus? Ellen White, ela não tinha uma interpretação alegórica dos conteúdos da palavra de Deus, mas sim uma interpretação literal da Bíblia. Ela diz no livro Grande Conflito, na página 599, que a linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu óbvio sentido, a menos que seja empregado um símbolo ou uma figura. Né? Então, em vez de endossar uma interpretação alegórica, Ellen White seguia a interpretação literal da palavra de Deus, a Bíblia. E ela usou, de forma muito clara, não é? Ela usou 5 regras que foram usadas por Guilherme Miller, quando ele estudou os conteúdos da escatologia de Daniel, não é? E ela cita a importância dessas 5 regras que ele usou. A primeira delas diz que cada palavra deve ter o seu significado adequado sobre o assunto apresentado na Bíblia. Olha que coisa interessante. Segunda regra que Miller usava: todas as escrituras são necessárias e podem ser entendidas pela aplicação e estudo diligente. Então, você não pode estudar a Bíblia sem estudar o todo dela, né? Terceira regra: nada do que foi revelado nas Escrituras pode nem deve ser escondido daqueles que pedem com fé, nada duvidando. Esse é do terceiro princípio. Ou seja, muitas vezes, por vezes, podemos estudar a palavra e termos alguns elementos da Bíblia que nós não entendemos e aquilo fica lá escondido, né? E Miller dizia, isso não pode ser entendido sem que tudo que está na palavra de Deus seja revelado, né? O quarto princípio, a fim de entender a doutrina, reúna todos os textos sobre o assunto que você está estudando. Então, se você está estudando sobre a justificação, vá em todos os textos da Bíblia que falam sobre justificação. Se você está estudando o plano da redenção em Cristo Jesus, vá em todos os textos que falam sobre o plano da redenção. Se você está estudando sobre o tema da volta de Jesus, o sábado, então selecione todos esses assuntos que falam sobre esse tema. Se você está estudando a questão da imortalidade condicional da alma, destaque todos esses textos para você ter um entendimento amplo das Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, não é? E aí, então, nós vamos para o próximo item, não é? Que é o último, o quinto princípio, de que ela diz assim, o princípio de Miller: as Escrituras devem ser as suas próprias expositoras. Então, note como que esses princípios que ela cita em seus livros, não é? Como que esses 5 princípios usados por Miller, de fato, tiveram influência na sua própria maneira de interpretar a palavra de Deus, não é? Muito bem. Outro detalhe que eu queria destacar é que algumas verdades da palavra de Deus, alguns textos, alguns conteúdos das Escrituras Sagradas, só serão plenamente entendidos quando nós estivermos em um estado de profundo momento de oração e jejum.
Algumas coisas que são reveladas por Deus na sua palavra só poderão ser entendidas quando nós nos aprofundarmos em nossa experiência de comunhão com Deus, através do jejum e da oração. E, queridos, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus para podermos entender certos conteúdos de sua palavra, com esse espírito, Deus ele se revela. Deus ele manifesta a compreensão do seu texto, das suas verdades, quando nós nos humilhamos diante dele. Às vezes nós temos um espírito um pouco orgulhoso, não é? Às vezes queremos nos aproximar da Bíblia com uma certa espécie de superioridade, com aquele espírito de sabe tudo, e nem sempre nós conseguimos compreender a palavra desta forma. Muitas vezes temos que estar em estado de jejum e oração. E nós podemos, então, destacar esses elementos que até aqui nós estamos abrangendo, falando a vocês, não é, através da nossa live desta noite. E eu queria mais uma vez destacar a vocês que você coloque aí a sua dúvida, coloque no chat a sua pergunta, para que nós possamos, então, termos, na próxima semana, está aí aparecendo na tela o WhatsApp, não é? O pastor Júlio está colocando essas informações para que nós possamos ter acesso e na próxima semana possamos, então, interagir uns com os outros através das perguntas e respostas, né? Um outro elemento muito interessante que nós podemos destacar nos escritos de Ellen White, quando ela fala sobre a palavra de Deus, é a questão da historicidade, não é? A Bíblia, ela é considerada por Ellen White como a história mais antiga e mais abrangente que os homens possuem. E ela destaca isso em seus escritos, né? Ela procede diretamente da fonte da verdade eterna. E através dos séculos, a mão divina, a mão de Deus, preservou a pureza desses conteúdos. Esse pensamento está no livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, na página 52. A Bíblia é a história mais antiga e mais abrangente que os homens possuem. Ela procede diretamente da fonte da verdade eterna. E através dos séculos, a mão divina lhe preservou a pureza, não é? Ao contrário de estudos críticos modernos, não é? Que em grande parte questionam a historicidade, a existência de muitos personagens e acontecimentos bíblicos, Ellen White afirmava repetidamente que a existência histórica de todos os personagens bíblicos são, de fato, uma realidade. Ou seja, os personagens da palavra de Deus, a Bíblia, eles existiram. Eles não foram alegóricos, não foram apenas personagens que foram usados como modelos ou como indivíduos que compuseram uma história que não aconteceu. Eles, de fato, fazem parte de uma história real. Portanto, isso comprova a historicidade e o contexto cultural da Bíblia. Quando falamos de Jó, ele foi um personagem real. Quando falamos de Elias, foi um profeta real. Quando falamos do profeta Davi, do rei Davi, ele foi um profeta que existiu num período da história, num momento histórico. Ele não foi um profeta ou um personagem fictício da história. Portanto, as vidas relatadas na Bíblia são histórias autênticas de pessoas reais, desde Adão, não é? Passando por sucessivas gerações até o tempo dos apóstolos, até o tempo do último personagem que temos na Bíblia, que é o apóstolo João, que encerra o cânon
escrevendo o Evangelho de João por volta do ano 96. Nós temos então aí uma narração clara de pessoas que foram reais, não foram elementos fictícios que compuseram uma história, mas sim de fatos verídicos que existiram conforme a revelação nos mostra, né? Então, esse é um aspecto muito importante para trazer autoridade à palavra de Deus, não é? Um outro elemento que eu queria destacar também a vocês é a clareza das Escrituras. Os testemunhos de Ellen White revelam que a Bíblia pode ser lida e compreendida por todos, por uma criança, por um adolescente, por um jovem, por um adulto, um idoso. Qualquer pessoa de qualquer faixa etária pode ler a palavra e compreendê-la. Não há distinção, a Bíblia não foi escrita para um grupo etário específico, não é? Para uma classe específica de pessoas, pelo contrário. Deus, por meio dos seus profetas, escreveu para que nós pudéssemos compreender aquilo que ele revelou através dos seus ensinamentos. Então, não são apenas os teólogos que podem compreender a Bíblia, não são apenas os exegetas, os hermeneutas, né, que estudam a palavra de Deus e que vivem estudando o texto bíblico. Esses indivíduos são muito necessários para nós compreendermos e ampliarmos o conhecimento da Bíblia, mas não são somente eles que entendem o texto bíblico. Uma pessoa sincera, honesta, uma pessoa humilde, que se apresenta diante do texto bíblico com oração, essa pessoa também poderá compreender a palavra de Deus, não é? Então, nós podemos concluir assim que as escrituras sagradas, elas são suficientemente claras, não é? Para poder ser entendidas por todo pesquisador honesto, por todas as pessoas que buscarem a compreensão com sinceridade e com honestidade. Agora, embora nós não possamos compreender tudo sobre a pessoa de Deus, sobre a natureza de Deus, não é? Nós não possamos compreender todos os mistérios que estão representados na pessoa de Deus, nós podemos conhecer o mais importante a respeito de Deus. E isso a palavra nos revela. E o que é mais importante que é revelado por Deus em sua palavra? A vontade de Deus para cada um de nós. Isso está claro nas Escrituras Sagradas. Deus revela a sua vontade para cada um de nós, os seus filhos. E essa é a mais importante revelação que a palavra de Deus nos traz. E eu posso destacar aqui para vocês um texto da palavra de Deus, a Bíblia. Se você tiver a sua Bíblia, eu quero convidá-lo para que você abra na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3 e o versículo 9. E aqui nós podemos entender claramente qual é a vontade de Deus para todos nós, os seus filhos. 2 Pedro 3:9. A palavra diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E eu pergunto a você, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Para a minha vida? Está claro. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos compreendam o seu plano de salvação na pessoa de Jesus Cristo e o aceitem como uma oferta de graça e recebam a salvação como o maior prêmio para um cristão. Queridos, esse é o plano de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. E nós não podemos
deixar isso de lado, não é? E assim, agora concluindo esse estudo que nós estamos aqui fazendo nessa noite, não é? Nós podemos dizer para vocês claramente que ao longo dos seus escritos, através dos mais de 90 livros que nós temos na língua portuguesa, já traduzidos, não é? Ao longo dos seus escritos, nós podemos observar de que Ellen White trabalha o conteúdo da Bíblia sempre com fins práticos, não é? Ela observa isso, ela mostra que a Bíblia apresenta instruções, admoestações, encorajamento. Ela mostra a Bíblia como sendo uma ferramenta para o desenvolvimento do caráter do ser humano, não é? Ela mostra o processo educativo da palavra de Deus. A Bíblia como uma ferramenta de educação para nos levar ao desenvolvimento do nosso caráter. Então, Ellen White, ela usava a Bíblia de uma forma pastoral, não é? Para poder também elevar as pessoas, confortar as pessoas, lembrar conselhos às pessoas, encorajar pessoas, não é? E ela sempre coloca em seus escritos textos da palavra de Deus que fazem essa tarefa: elevar, encorajar, confortar, não é? Fazer lembrar verdades bíblicas, promessas da palavra de Deus, né? Para que nós desenvolvamos cada vez mais a nossa confiança no nosso maravilhoso Deus. E assim, amigos, nós podemos, nesse momento, então, chegarmos a uma conclusão de que Ellen White, ao longo dos seus 87 anos de vida, sendo eles dedicados 70 deles somente para o ofício profético, Ellen White procurou exaltar a sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia. Ela procurou exaltar a palavra de Deus. Ela pregava a palavra de Deus. Ela usava a palavra de Deus. Ela citava textos. Ela dava estudos bíblicos. E ela exaltou a palavra de Deus. Não é isto? E mais do que isso, ela exaltou a Cristo Jesus, que é o centro da palavra de Deus. Foi um prazer estarmos juntos nesta noite. Que Deus abençoe você, que Deus lhe conceda a sua graça, o seu amor supremo, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, e que você possa, de fato, aprender com Deus a estudar a sua palavra e a fazer da palavra de Deus a sua única regra de fé e prática, para você avançar no conhecimento da graça de Cristo. Evidentemente, se você, como cristão, usar os testemunhos do Espírito de Profecia de Ellen White, obviamente você conseguirá ter uma amplitude dos conhecimentos da palavra de Deus. Você terá o seu conhecimento facilitado, porém, a palavra de Deus, ela se auto-interpreta. Ela é sua própria expositora. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te oriente e que Deus lhe conceda a sua paz. Eu quero orar com você nesse momento. Vamos orar. Eterno Pai, nós encerramos esse momento agradecidos pela tua palavra, que é fiel e verdadeira e que sempre tem trazido conselhos às inúmeras gerações de pessoas que já viveram nesse mundo. A tua palavra que tem guiado e orientado os teus filhos, tem guiado e orientado a tua igreja para compreender o teu maravilhoso plano, a tua vontade soberana de salvar a toda a humanidade. Senhor, permita
que possamos aceitar o seu convite de salvação. Conceda-nos a todos a tua bênção e a tua paz. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima quinta. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Coloque a sua dúvida e na próxima semana nós vamos interagir com todos vocês. Até mais.